a preparação para as taças da ira do Senhor, ou os 7 flagelos. É isso que o capítulo 15 de Apocalipse é. Para a gente chegar a esse ponto, vamos recapitular um pouco. Se nós lembrarmos dos 3 primeiros capítulos, nós vimos a primeira de 7 sessões, ou de 7 grandes cenas descritas por João. Cada uma delas corresponde ao mesmo período, o período que nós estamos vivendo, o período da igreja do Senhor, desde a primeira vinda do Senhor Jesus até o último dia. São 7 imagens que contam a mesma história, sobre perspectivas, sobre ângulos diferentes. Uma imagem completa a outra. A primeira que nós vimos foi a imagem das 7 igrejas de Deus, chamadas em Apocalipse de 7 candeeiros, mostrando que Deus conhece a sua igreja, Deus caminha no meio da sua igreja, Deus fala com a sua igreja, Deus encoraja a sua igreja e Deus disciplina a sua igreja. E toda essa mensagem que nós vimos nestas 7 cartas escritas a estas 7 igrejas, elas são aplicáveis em todas as épocas, para cada uma das igrejas, de acordo com as necessidades que temos. Depois nós vimos, do capítulo 4 até o capítulo 7, começando o capítulo 4 com uma cena deslumbrante do trono de Deus, de onde o Senhor governa todo o universo. A partir deste trono, João viu os seres viventes, João viu os anciãos, João viu o Cordeiro de Deus, e João viu um livro selado que não podia ser aberto por ninguém, exceto pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E o Senhor Jesus toma esse livro e abre também 7 selos, mostrando para nós novamente uma visão, uma cena de João, a segunda. E nesta cena, apresentada do capítulo 4 a 7, João vai mostrar a igreja do Senhor Jesus sofrendo e sendo perseguida, e Deus do seu trono olha para essa igreja e fala através de João: eu estou no controle, perseverem, tenham ânimos, sejam fiéis até a morte, eu vou dar a coroa da vida para vocês. Deus está governando a história, e isso pacifica, apazigua o coração de João, aflito como pastor, aflito como um prisioneiro numa ilha, sem poder cuidar do seu rebanho, mas ele tem uma mensagem de consolo para o seu rebanho, porque Deus mostrou que Deus está vendo o que está acontecendo, Deus governa, e Deus está manifestando a sua justiça, a sua ira, a sua manifestação de juízo, ainda que por enquanto, misturada com misericórdia. Deus não pune completamente, mas Deus vai manifestando a sua ira, para que ainda alguns homens tenham a chance de se arrepender, para que ainda o mundo seja um lugar suportável para a igreja que está presente nesse mundo. Depois nós vimos do capítulo 8 até o capítulo 11, a manifestação das trombetas da ira de Deus, também 7 trombetas, é mais uma cena, mas agora essa cena, ela tem como um foco principal, o juízo de Deus sobre os ímpios, e nesta cena agora, este juízo, ainda misturado com misericórdia, ele se intensifica. Enquanto lá nos selos, quando aqueles 7 cavaleiros saíram, eles trouxeram flagelos sobre a 4ª parte da terra, a 4ª parte dos seres viventes. Quando nós entramos nas trombetas, agora é a 3ª parte, é um pouco mais, a ira se manifesta ainda mais de Deus contra os ímpios, contra aqueles que fazem oposição ao povo de Deus, que fazem oposição ao próprio Senhor Jesus. Depois nós entramos então para a 4ª cena, no capítulo 12 até o capítulo 14, onde João nos mostra um quadro de como o grande dragão, a serpente, que é Satanás, tentou desde o princípio impedir a vinda do Senhor Jesus. E então João nos mostra esse grande combate que existe entre o dragão, a grande serpente, que é Satanás, dentro da história, tentando através dos seus malfeitos e com os seus demônios, anjos caídos como ele, tentam impedir a obra de Deus, mas não conseguem, porque Cristo vem, Cristo realiza o sacrifício, Cristo ascende aos céus, e lá diante do trono de Deus, Cristo expulsa Satanás, para que ele não possa mais acusar os filhos de Deus diante do trono do Senhor.
Por quê? Porque Cristo nos justifica de todos os nossos pecados. E Satanás, então, junto com seus anjos e demônios, são expulsos da presença de Deus para que não mais possam acusar o povo de Deus. Satanás está derrotado, mas ainda assim está atuando aqui nesta terra, está atuando nesse mundo, e nós lemos a respeito disso, que a partir daí então ele se rebela, ele se volta contra a igreja do Senhor Jesus, que peregrina nesse deserto da história, nessa caminhada nossa, dentro desse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo Jesus. E agora nós chegamos então, do capítulo 15 ao capítulo 16, a sexta cena que João vai nos mostrar. E nessa cena agora nós vamos contemplar simultaneamente a igreja do Senhor Jesus, como nós vimos no capítulo 14 também, a igreja do Senhor Jesus, diante do trono de Deus, aquele mesmo trono visto lá no capítulo 4, mas ao mesmo tempo João vê uma outra cena estarrecedora, que é a cena de 7 anjos, que vão receber 7 taças cheias da ira de Deus, e esta ira, esta cólera de Deus contra os homens pecadores, ela será derramada, mas agora não apenas para a quarta parte, ou não apenas para a terça parte, mas ela será lançada integralmente, sem mistura, sem misericórdia, sobre todos os homens. O que nos leva a concluir então, que este retrato que João está fazendo, embora ele esteja presente em toda a história, desde o começo da primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, João está falando agora sobre aqueles que pereceram, aquela quarta parte que pereceu, depois aquela terceira parte que pereceu, e por fim aqueles que perecerão no último dia, porque ele está falando de juízo sem misericórdia. Quando essas manifestações, lá no selo, lá nas trombetas, e agora aqui nesses flagelos, quando as manifestações anteriores, elas traziam uma manifestação de ira sobre uma parte, e a outra ainda tinha misericórdia, chance de se arrepender e de experimentar a misericórdia de Deus, o foco que nós colocamos foi sempre nesse grupo, que ainda tinha a oportunidade de se arrepender. Mas agora aqui, quando nós olhamos essas 7 taças da ira de Deus, o foco se volta para aqueles que tiveram a sua vida ceifada por causa das suas injustiças, por causa da sua rebelião contra Deus. Eles não têm mais chance, porque a vida foi ceifada. E assim como eles, lá quando foi a quarta parte nos selos, depois quando foi a terça parte nas trombetas, esta manifestação da cólera de Deus, através desses 7 flagelos, ela se concretizará, se completará definitivamente no dia do juízo, quando Deus tirar a vida de todos os homens, e os punirá com uma sentença eterna por não aceitarem, por não se renderem a Cristo Jesus, por se rebelarem contra Deus, e por perseguirem a igreja de Cristo, e por praticarem a injustiça, e por praticarem todo tipo de coisa que Deus abomina. E então nós estamos falando aqui da ira de Deus sobre homens ímpios. Se num primeiro momento, no capítulo 15, João vê o povo de Deus, diante do trono de Deus, cantando ao Senhor Todo-Poderoso, num segundo momento ele vê esta visão impactante de 7 anjos recebendo do Senhor essas 7 taças de ira, sem mistura com misericórdia, para derramar sobre a terra, ceifando a vida dos homens, até que finalmente complete todo o juízo de Deus, tirando a vida de todos os homens que se rebelaram contra Deus. Você fala, pastor, isso está parecendo um enredo daqueles filmes de terror, filme feio. Alguém falou para mim na semana passada assim, pastor, tem hora que dá medo desses textos de Apocalipse. Mas você não precisa ter medo, porque o povo de Deus, ele não vai sofrer este flagelo, ou estes 7 flagelos da ira de Deus, porque estamos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Agora, textos assim, eles servem para trazer um alerta para a vida daqueles que estão distantes de Deus, para aqueles que abandonaram o Senhor, e especialmente uma mensagem ainda de misericórdia para aqueles que nunca se renderam a Cristo. E é por esses que nós temos que interceder, e é por esses que nós precisamos clamar, e é a esses que nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, enquanto eles ainda têm tempo. Se estão vivos, ainda não sentiram o gosto dessa manifestação, dessas taças da ira de Deus. Enquanto estão vivos, ainda têm a oportunidade de se arrepender e de receber a salvação graciosa
do Senhor Jesus. Esse é o resumo de tudo que nós vamos ver aqui, mas agora então eu quero convidá-los para que a gente olhe isso em duas partes. A primeira parte, obviamente, do capítulo 15, de 1 a 4, que é a parte que mostra a igreja do Senhor glorificada diante do trono de Deus, antes da manifestação desses cálices da ira do Senhor. Então a primeira cena que nós temos aí, vai do verso 1 até o verso de número 4. João começa, como já começou outros capítulos, com esta visão. Ele diz: vi no céu outro sinal. Lembra, João estava exilado na ilha de Patmos, e nessa ilha, provavelmente dentro de algumas cavernas que lá existem, João foi levado pelo Senhor a contemplar estas coisas, e ele relata para nós o que ele vê, e ele diz: vi no céu outro sinal grande e admirável. E aí ele cita que ele viu estes 7 anjos tendo esses 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, ou seja, a ira justa de Deus se manifestou completamente sobre os homens. E esta é a visão estarrecedora, mas ao mesmo tempo que ele enxerga este evento extraordinário destes 7 anjos, ele diz que viu também, como que um mar de vidro. Imagine uma cena do mar, agora transforme as águas como águas de cristal, águas de vidro. Ele viu aquela cena como um mar de vidro mesclada de fogo, então tinha alguma coisa ali que reluzia como chamas ardentes. E ele vê, no meio disso, ele vê os vencedores da besta. Lembra do capítulo anterior? Quando você fala da besta, você está falando de o anticristo, o apóstata, aquele que abandona a Deus, se volta contra Deus e auxilia o homem da iniquidade. Essas duas figuras, elas estão sempre aqui, o homem da iniquidade e a besta, que é este apóstata da fé que seduz as nações, seduz as pessoas para adorá-lo. João vê este mar de vidro mesclado com fogo, e sobre ele vê o que? Os vencedores, aqueles que não se dobraram à besta, nem se dobraram à sua imagem, e nem aceitaram o número da besta sobre si, sobre suas testas e sobre suas mãos. Estes são os que se acham em pé nesse mar de vidro. E o que eles estão fazendo? Eles têm harpas nas mãos, e harpa é um instrumento que aparece em várias partes da Bíblia. O próprio rei Davi era alguém que tangia as harpas. Ele vê esse povo com harpas nas mãos. O que ele está dizendo? Eu vi esse povo municiado de instrumentos. E o que eles estavam fazendo? E aí ele relata para nós, a partir do verso 3 e 4, que eles estavam cantando, entoando cânticos ao Senhor. E ele cita que é o cântico de Moisés, o cântico que nós lemos lá em Êxodo, capítulo de número 15, e diz que é o cântico também do Cordeiro. A ideia aí é que essas duas músicas, essas duas letras estão juntadas em uma só, porque elas representam a mesma coisa. Deus venceu os inimigos dos hebreus lá no passado, junto com Moisés, e agora, através do Cordeiro, Deus continua a vencer os inimigos do Senhor, e concede ao povo de Deus o descanso, concede ao povo de Deus a salvação, concede ao povo de Deus a paz, a segurança. Esta é a primeira cena que nós vemos, a cena da igreja glorificada. Então, João, ainda que ele vê aqueles 7 anjos trazendo os 7 flagelos, o que chama a atenção dele, primeiramente, não é o que esses anjos estão fazendo, e nem sobre o quem, ou sobre quem eles lançarão esses flagelos, mas o que chama a atenção de João primeiro, é o que ele vê. Junto ao trono de Deus, ele percebe esse mar como de vidro mesclado com fogo, e lá estão os vencedores, lá estão aqueles que não se dobraram, e lá estão aqueles que adoram o Cordeiro, e ele vê e ouve o que eles estão cantando. Se você lembrar do capítulo passado, eles cantam uma música que o mundo não conhece, eles cantam uma história que o mundo não conta, eles cantam a respeito da vitória do Senhor. E então essa cena é a cena que deve nos chamar a atenção, e é a cena que deve ficar gravada em nosso coração. Este povo, esta multidão que está diante do trono de Deus, são os santos, são aqueles que já morreram. Obviamente João está olhando para algo que contempla todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o último dia da volta de Cristo. João teve um vislumbre de toda essa multidão inumerável de pessoas
que sempre estiveram diante de algum anticristo, que sempre estiveram diante de alguma besta. E nós podemos lembrar na história, como fizemos na semana passada, homens que se levantaram contra o povo de Deus, como o Faraó, que eu acabei de citar, e que nós lemos no Cântico de Moisés. Moisés diz que o mar, os grandes vergalhões, fizeram com que estes homens se afundassem como chumbo no fundo do mar. Nós vemos homens como Herodes, que tentaram tirar a vida do próprio Senhor Jesus, como aqueles imperadores do primeiro, do segundo, do terceiro século, que ceifaram a vida de milhões de cristãos. Homens déspotas que querem assumir, querem tomar o lugar de Cristo ao longo da história, como nós podemos contemplar na história mais recente do mundo, nos nossos dias, muito próximos a nós, figuras assim que estão presentes no mundo hoje. Quando João vê aquele mar de vidro e vê aquelas pessoas que ele chama de vencedores sobre este mar, ele está dizendo: eu estou vendo esse grupo, que é o grupo inumerável dos santos, daqueles que amam mais a Deus do que a própria vida. Muitos deles perderam a vida por causa do seu testemunho, muitos deles perderam a vida por causa daquilo que eles acreditam a respeito de Deus. Esta multidão é a multidão que eu vejo diante do trono. Mas diante desse trono de Deus não estão apenas estes vencedores. Ele vê e cita novamente que estão lá os anciãos, a representação tanto da igreja do Antigo Testamento, na figura dos 12 patriarcas, como a igreja do Novo Testamento, na figura dos 12, os 24 anciãos. Ele vê os seres viventes, que é uma representação diante do trono de Deus, de tudo que vive e que foi criado pelo Senhor. Ele vê o Cordeiro, ele contempla toda essa cena e diz: essa multidão estava lá, cantando, glorificando, exaltando Deus. Qual é o número dessa multidão? Essa multidão não dá para contar. Qual a música que eles estão cantando? Eles estão cantando a Bíblia, eles estão cantando o Cântico de Moisés, mas estão cantando também o Cântico do Cordeiro. É a história de Deus que eles estão cantando, eles estão exaltando o Senhor por isso. Mas essa música em especial, eu quero tratar dela de forma pormenorizada com vocês, e gostaria que você olhasse, porque essa letra é a letra que nos chama para quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Essa letra nos ajuda a vencer o medo que muitas vezes toma o nosso coração, diante das ameaças que sofremos nesse mundo. E se ainda não estamos sofrendo, esta música nos prepara para o dia em que formos ameaçados na nossa fé, para que a gente lembre de qual será a nossa música no céu, e assim a gente não ceda às pressões desse mundo hoje. Então vamos olhar para essa música, que essa música é o centro da mensagem para nós, nesta noite. Olha aí, esse cântico que é entoado por eles, que está descrito a partir da parte B do verso 3, ele é um cântico que exalta primeiramente a pessoa de Deus. Veja o que é dito, logo de início: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Ele está dizendo: Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode fazer absolutamente tudo. E as obras que Ele faz, elas são absolutamente grandes, e elas são absolutamente admiráveis. Olhe e contemple aquilo que o Senhor faz. Veja o contraste entre o poder do nosso Deus e a tentativa fajuta, falsificada de Satanás, da besta, do anticristo, de tentar imitar a Deus. Quem são eles? Eles podem fazer relâmpagos, trovões, porque é dito lá em Tessalonicenses que estas duas figuras lá no fim, elas vão operar com a eficácia e o poder de Satanás. Mas quem é Satanás perto de Deus? Satanás não passa de mais uma criatura feita por Deus, ele não está em pé de igualdade com Deus. E aqui essa música, esse povo declara: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Não sinta medo, não sinta medo das ameaças dos homens, não sinta medo das ameaças dos anticristos que estão por toda parte, não tenha medo das ameaças da besta, dos falsos profetas, não tenha medo das ameaças de Satanás, porque o nosso Deus é todo poderoso. É isso que essa música diz, é isso que João ouviu, e é isso que João está escrevendo e repetindo para a igreja do seu tempo e para nós. Não tenham medo, porque o povo de Deus conhece o poder do seu Deus. E eles cantam: grandes são as tuas obras, admiráveis são as obras do Senhor.
E não é lá apenas no céu que o povo de Deus cantou estas coisas. Basta que a gente olhe para o Antigo Testamento. Eu vou citar para vocês o Salmo 111, versos 2 e 3. Veja o que o salmista cantava lá atrás. Ele diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Nada pode deter a mão do Senhor. Lá em Naum, capítulo 1, verso 3, diz que Deus constrói o seu caminho no meio da tormenta. O Deus que cria as tempestades, o Deus que cria os terremotos, o Deus que cria os tsunamis, Ele vem caminhando no meio deles, porque eles não afetam o seu poder e a sua glória, Ele os governa. Lembra do Senhor Jesus no mar da Galileia, quando todos estavam com medo que o barco fosse naufragar? Ele simplesmente diz: aquieta-te, mar, acalma-te, vento, cessa a tempestade. E o texto diz que todos eles ficaram admirados, e todos eles ficaram com medo, e eles diziam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o Deus Todo-Poderoso, a quem essa multidão está louvando diante do trono do Senhor. Eles estão dizendo: grandes são as tuas obras, admiráveis são as tuas obras. Meu querido irmão, o que tem colocado medo no teu coração? Pense nisso hoje. Porque antes de pensar em encarar o anticristo, a besta que podem vir por aí na história, seja no nosso tempo, ou seja em outro tempo, mas certamente virão, antes de pensar em encará-los, pense hoje naquilo que está colocando medo no teu coração. Será que não é hora de você ouvir essa música do céu, essa música que está tocando diante do trono de Deus, e começar a repetir essa música dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, no seu local de trabalho? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Ninguém pode segurar a mão do Senhor. O povo de Deus não é um povo que vive acuado nem com medo. O povo de Deus é um povo cheio de coragem, cheio de esperança e cheio de intrepidez no espírito, porque é um povo que conhece o seu Deus e sabe que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Salmo 139, versículo 14 ainda diz, o salmista diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O salmista está dizendo: Senhor, o que o Senhor faz é simplesmente indescritível. Quando eu penso na maneira como o Senhor formou o homem, é tão maravilhoso, é tão complexo, é tão belo que chega a aterrorizar o nosso coração. É assombrosamente maravilhoso, não é coisa natural, é algo tão sobrenatural que não dá para descrever senão com outra palavra: assombrosamente maravilhoso. As tuas obras, ele diz, são admiráveis. Nós não podemos deixar que um homem ou vários coloquem medo no nosso coração. Você é povo de Deus, você foi comprado com o sangue do Filho de Deus. Esse é o valor que você tem para o Senhor, o sangue do Filho dele. Você acha que este Deus vai te desamparar em algum momento? Não deixe que essa ideia passe pela sua cabeça. Vamos continuar lendo esta música. Ela exalta a pessoa de Deus. Ela diz que o Senhor é o Rei das nações. Ele diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Qual é o outro atributo que ele declara a respeito de Deus? Que Ele é o Senhor das nações, Ele é o Rei das nações. Quem governa este mundo é o Senhor. Quando homens sem Deus fazem coisas que Deus não aprova, fazem coisas que vão contra a lei preceitual de Deus, mesmo em sua desobediência, eles cumprem os propósitos eternos de Deus. Eles são responsáveis pelo que eles fazem, porque eles não fazem em nome de Deus, e eles não fazem porque eles receberam o script de Deus para fazer daquele jeito. Eles fazem por sua arrogância, eles fazem por sua inveja, eles fazem por seu orgulho, eles fazem por sua violência, eles fazem por sua rebeldia, mas fazendo qualquer coisa, eles não conseguem frustrar os planos de Deus, porque o Senhor é o Rei das nações. Quando Jesus foi crucificado e morto, pouco tempo depois, através da vida dos seus apóstolos, o Cristo ressurreto começou a operar milagres, assim como aqueles que ele operava quando ele estava encarnado. E os apóstolos faziam em nome de Cristo obras ainda maiores do que as que Cristo realizou, especialmente em termos de milagres.
E um dia foi lá João e Pedro, e tomaram um homem coxo pela mão e disseram para ele: em nome de Jesus, nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem se pôs de pé e começou a pular, a saltar. E as pessoas correram para o lado de Pedro e João, e Pedro disse: não tem nada a ver com a gente. O que vocês viram acontecer aqui é por causa de Cristo. Ele está vivo e Ele continua operando entre nós. Por causa disso foram lá e prenderam Pedro e João. Prenderam e os ameaçaram e disseram: não façam mais, porque se vocês fizerem, vocês serão mortos. Eles não ficaram com medo, mas eles chamaram a igreja, colocaram o povo para orar. E olha o que esses anciãos, líderes da igreja, oraram. Eles disseram: tu, soberano Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe sobre eles, que disse através do teu servo Davi: por que se enfurecem os gentios, e por que as nações tramam coisas vãs contra o Senhor? E aí eles mesmos atestam: porque verdadeiramente neste tempo se levantaram Pôncio Pilatos, junto com Herodes, para fazerem contra o teu santo servo Jesus tudo quanto o Senhor predeterminou. Por que Cristo foi crucificado na cruz? Porque era plano de Deus. Quais as motivações daqueles que o crucificaram? Eram suas motivações pessoais, egoístas, pecaminosas, rebelião contra Deus, rejeição ao Filho de Deus. Mas fazendo o que eles intentaram fazer de mal, eles simplesmente cumpriram aquilo que Deus tinha pré-determinado. E a igreja, lá do começo, nos primeiros anos da igreja, já sabia disso. E essa igreja orava e falava: Senhor, a coisa mais terrível aos olhos humanos que aconteceu nesses dias, que foi os homens se levantarem e matarem o Filho do Senhor, a coisa mais terrível que aconteceu aqui foi pré-determinada por Ti. Portanto, olha o que eles pedem: concede-nos intrepidez, para que a gente continue a falar, e que enquanto a gente fale, o Senhor faça sinais, prodígios e maravilhas. E quando eles terminaram de orar, o texto diz que o templo tremeu, porque eles estavam cheios do poder de Deus, e eles conheciam o seu Deus, eles sabiam que Ele é o grande Deus, que faz coisas grandes e admiráveis. Ele é o Rei das nações, Ele está no trono da história, Ele governa o mundo e tudo que existe. E essa multidão, naquele mar de vidro e de fogo, eles adoram o Cordeiro, dizendo: grandes são as tuas obras, ó Rei das nações, este é o nosso Deus. É dito também nessa música que eles entoam, que Deus é temível e digno de receber glória, está lá no verso 4. Ele é o Senhor que deve ser louvado. Quem não temerá esse Deus? Quem ousa desafiar esse Deus? Quem ousa se levantar contra esse Deus? Precisa ser louco. Precisa ser tristemente cego para se levantar contra esse Deus todo-poderoso, porque Ele é absolutamente temível e digno de glória, digno de ser louvado. Por isso que a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor. O princípio para uma vida sábia é saber quem é o meu Deus, e é saber a quem eu devo temer, é a Ele e não aos homens. Por isso que homens como Josué lá no passado disseram: escolham vocês a quem vocês querem servir, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É por isso que Pedro, lá no Novo Testamento, ele diz: importa obedecer a Deus e não aos homens, porque você precisa saber quem você deve temer. E esta música é a música entoada por um povo que sabe a quem eles devem temer. Eles estão diante do trono de Deus dizendo: como alguém não te temerá? Ó Rei das nações, como alguém não te glorificará? O Senhor é temível e o Senhor é glorioso. Como não te temer? Como não te adorar? Somente os homens cegos não fazem aquilo que devem fazer diante de Deus, que é temê-lo e que é adorá-lo. Em quarto lugar, nesta música a respeito da pessoa de Deus, é dito no final do verso 4 que Ele é santo, Ele é o Deus santo. A Bíblia relata a santidade de Deus
do começo ao fim. Ele é absolutamente santo. Você não precisa desconfiar da vontade de Deus. Você não precisa desconfiar das intenções de Deus. Você não precisa ter medo dos planos dele, porque ele é absolutamente santo. Ele é santíssimo. Ele é verdadeiramente aquilo que existe de mais perfeitamente santo em todo o universo e fora dele. Ele é Deus santíssimo. Ele é adorado, e na adoração que é feita ao Senhor, os anjos, os querubins e os serafins entoam: santo, santo, santo é o Senhor, dando a ideia de superlativo. Ele é perfeitamente santo. E por ser santo, ele não tolera o pecado, ele não tolera a injustiça, ele não tolera a maldade, ele não tolera a distorção, ele não tolera a mentira, ele não tolera a hipocrisia, ele não tolera os falsos crentes, ele não tolera os falsos profetas, ele não tolera a besta, ele não tolera o anticristo, e o dia da ira do Senhor trará o juízo sobre cada um desses, porque Deus é absolutamente santo. Agora, esta música não fala apenas da pessoa de Deus, o que já seria suficiente para nos encorajar. Esta música fala sobre as suas obras. Nós vimos lá, já no verso 3, que elas são grandes e admiráveis. Nós vimos também que os atos de justiça do Senhor se manifestam, ou seja, ao longo da história, Deus já fez justiça muitas vezes e continua a fazer. Ele mesmo diz: a mim pertence a justiça. Mas eu quero ler para você o Salmo 145, 17, para nos lembrar disso. E esse Salmo diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Tem alguma coisa que Deus faz que não é justa? Não, absolutamente. E o salmista diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Pastor, estou me sentindo injustiçado. Bom, essa resposta é fácil. Quando qualquer um de nós, seja crente ou não, e diz: estou me sentindo injustiçado, isso tem a ver com essa nossa visão tão turva, que a gente não percebe o quanto nós cometemos injustiças contra Deus, e quando alguma coisa que aos nossos olhos não parece justo acontece, a gente ainda reclama com Deus. E Deus está dizendo: vocês não sabem nada sobre justiça. Vocês são tão cegos sobre justiça, que vocês não conseguem nem saber quando é que vocês estão sendo justos ou injustos, quanto mais saber quando vocês estão sendo injustiçados ou não. É fato que nós conhecemos um pouco de justiça, e Deus deixou no nosso senso um traço da sua justiça, um atributo comunicável de Deus, porque todos nós entendemos um pouquinho de justiça, ainda que com essa visão distorcida, como eu acabei de citar. E aí nós vivemos num mundo de grandes injustiças, e muitas vezes nós reclamamos e ficamos indignados dessas grandes injustiças que vemos no mundo. Mas se nós passarmos na frente do espelho, pararmos um pouquinho, nós vamos perceber que as grandes injustiças que estão no mundo, de forma microscópica, elas estão presentes também na nossa vida e na nossa casa. Então quem somos nós para falar de justiça? Mas Deus pode falar, porque Ele é justo. É isso que o salmista está dizendo: nós somos fracos. O próprio Deus diz que as nossas justiças, elas são como trapos imundos, são como pano sujo, são como panos que estão impuros por causa de sangue, de hemorragia. As nossas justiças, elas são assim, é um trapo de imundícia. Mas o nosso Deus é justo. Então um homem falando de justiça é uma coisa pouco relevante. Mas Deus falando de justiça é algo absolutamente relevante. E estes irmãos estão diante do trono de Deus, esta igreja, diante do trono de Deus, e estão dizendo: as obras do Senhor são absolutamente justas. Eles dizem: justos e verdadeiros são os teus caminhos. E o salmista já tinha dito: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Este é o Senhor. Deuteronômio capítulo 32, verso 4, Moisés também declara: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça alguma. Justo e reto Ele é. Deus é justo, e as obras que Ele faz são absolutamente justas. Então quando acontecer alguma coisa na sua vida, que você fala assim: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Lembra, Deus é justo. Tem um motivo
para cada uma das circunstâncias que acontecem na minha vida. E as minhas injustiças, elas são colocadas primeiramente, devem ser colocadas diante do trono do Deus justo. Ele sabe como fazer justiça, eu não sei. Eu nem sequer sei se eu estou sendo injustiçado de fato, mas Deus sabe. Ele sabe. É dito ainda a respeito das obras desse Deus, que elas são verdadeiras, todas justas e verdadeiras. Deus não mente, Deus não falsifica, Deus não dissimula, Deus é absolutamente verdadeiro, e tudo que Ele faz é absolutamente límpido, é maravilhoso, é absolutamente estável, íntegro e verdadeiro. Todas as suas obras são verdadeiras, justas e verdadeiras. A besta, o anticristo e estes que nos governam, nós não podemos acreditar em uma palavra sequer que eles falam. E se existe algum benefício nesse mundo todo digitalizado, cheio de fotos, vídeos e textos que nós temos hoje em dia, especialmente com as redes sociais, é exatamente a possibilidade de você cruzar as incoerências daqueles que nos governam. E é fácil fazer isso. Os governantes, e eu começo pelos do nosso estado, o governante do nosso estado, às vésperas do carnaval de 2020, sabendo da presença do Covid-19 no nosso país, disse que dava para todo mundo sair e pular o carnaval. Inclusive ele pessoalmente foi. Eu não vou transformar isso num discurso político, pode ficar tranquilo. Eu só estou exemplificando a diferença entre o nosso Deus e aqueles que nos governam. Um mês e meio depois, o bonitão estava mandando fechar todo mundo em casa. E também não vou discutir se fechar em casa resolve ou não resolve. Não sou médico, não sou infectologista. Mas as incoerências são insuportáveis. E você não encontra verdade em quem mente e dissimula a todo tempo. Depois, num outro tempo, ele trancou todo mundo e comprou uma viagem e foi para Miami. Olha que beleza. Mas eu não quero falar dele. Eu quero falar de um Deus justo. Eu quero falar do Deus que não mente, do Deus que não dissimula, do Deus que não manda você fazer uma coisa e Ele faz outra. O nosso Deus, Ele é justo e verdadeiro. Então olhe para Ele, tema Ele, conheça Ele, converse com Ele, busque a Ele, porque você já sabe que não dá para buscar justiça e verdade nesse mundo que nós vivemos. Que é um mundo de mentiras, de líderes falsos, hipócritas, que não devem receber a sua confiança irrestrita. Porque a confiança desse povo que está naquele mar de vidro, adorando o Cordeiro, a confiança desse povo é em Deus. Porque grandes são as suas obras, os feitos dele são admiráveis. Ele é santo, ele é justo, ele é perfeito. Tudo que ele faz é maravilhoso. Ele é o Rei das nações, ele é o nosso verdadeiro Rei. É a ele que nós adoramos, é a ele que nós servimos. Esta música, ela não fala também só da pessoa de Deus, ela não fala só das suas obras, mas ela especialmente relata o triunfo final do nosso Deus e do povo de Deus. Veja a última frase desse texto, diz, aliás, vamos ler o verso 4 inteiro. Quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor, pois só tu és santo, e por isso, vejam, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse grupo está cantando diante do Cordeiro, todo joelho vai se dobrar, todo olho verá, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, é vivo, é justo, é verdadeiro, és o único e verdadeiro Deus. Essa multidão está se antecipando a todo o joelho da terra, porque todos, seja para condenação, ou seja para a vida eterna, todos terão que confessar que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. Então, é óbvio que João dá maior ênfase para o que está acontecendo diante do trono do Cordeiro, porque ele está feliz e ele recebe no seu coração uma grande dose de encorajamento quando ele vê esse povo tocando harpa e cantando ao Senhor esta música que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, ou seja, é a música que perpassa toda a Bíblia, lá do Pentateuco até o fim, porque ela narra aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz e o futuro glorioso que nos aguarda, que é o triunfo do Senhor sobre todas as coisas. Meu querido irmão,
Eu espero ter de alguma maneira conseguido te empolgar com essa música, porque essa música é do céu. E é essa música que tem que tocar nos meus ouvidos todos os dias. Antes de ouvir o jornal, antes de ler uma revista, antes de abrir o celular, eu preciso dessa música tocando nos meus ouvidos. Antes de ver o noticiário, eu preciso dessa música. Antes de sair para trabalhar, eu preciso dessa música. Antes de voltar para casa, eu preciso dessa música. E especialmente antes de colocar minha cabeça no travesseiro, eu preciso dessa música. Para saber que quem guarda a minha vida é aquele que faz grandes coisas. É esse Deus admirável, tremendo, justo e santo. Mas agora voltando os olhos para o outro lado. João volta novamente para aqueles anjos. E agora João vai mostrar também esta visão espetacular, extraordinária. O que ele vê? Ele vê a partir do verso 5, 8, aquilo que ele já tinha visto no verso 1. E agora ele volta os olhos e diz, olha, depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Ele está falando, abriu-se no céu a casa de Deus, o lugar onde Deus habita, o lugar da habitação de Deus. Este lugar que ele já tinha contemplado e chamado de o trono do Senhor, essa sala de controle do universo. Agora, isso tudo se converteu numa grande igreja, num templo onde fiéis adoram a Deus e Deus fala com o povo. E desse lugar, que é o tabernáculo do testemunho daquilo que Deus já fez, o tabernáculo do Cordeiro, o tabernáculo santo do Senhor, a igreja do Senhor no céu, desse lugar, João diz que abriu-se uma grande porta, abriu-se o cenário. E então, de dentro desse tabernáculo, saíram então estes 7 anjos. E cada um deles recebeu das mãos dos seres viventes estas 7 taças de ouro com esses flagelos da ira de Deus. E aí, o texto, João detalha para nós algumas coisas que devem ficar marcadas na nossa mente sobre isso. O juízo vem da onde? O juízo vem de Deus, sobre aqueles que não se arrependem e que não o adoram, e que adoram a besta e que adoram o anticristo. E então Deus envia o quê? 7 anjos trazendo estes 7 flagelos diretamente de dentro do santuário de Deus. O que isso significa? Significa que nenhum ato praticado contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo, lá atrás, no passado, quando era aquela multidão de hebreus caminhando no deserto, depois, quando era o povo de Israel, ou o povo de Judá, depois nos dias de Cristo, depois nos primeiros 3 séculos da igreja, onde a igreja foi terrivelmente e de forma violenta perseguida, e muitos cristãos foram assassinados nas arenas, e depois ao longo de toda a história, até os dias de hoje, que existem cristãos em várias partes do mundo perseguidos de forma física, e em outras regiões do mundo perseguidos e perturbados através dessa cultura nefasta do mundo, isso tudo não passa desapercebido aos olhos de Deus. E o Senhor, que é o Deus do tabernáculo, que é o Deus do povo, que é o Senhor da igreja, que é o Rei das nações, Ele vingará o povo do Senhor. É por isso que João não vê simplesmente o trono, mas ele vê o santuário, porque a ideia é que todos aqueles que se voltaram contra Deus, que se voltaram contra o santuário do Senhor, que se voltaram contra a igreja do Senhor, receberão o justo juízo por aquilo que fizeram. Por isso Deus encaminha de dentro do seu santuário a justiça e a ira dele contra os homens ímpios. As perseguições que nós passamos, elas são muito mentais e emocionais. Mas existem lugares no mundo hoje que existem crentes que estão presos em campos de concentração. Uma das notícias que nós temos é que, especialmente na China, existe cerca de 70 mil cristãos presos em campos de concentração. Mas o mundo ocidental, globalizado, de pensamento único, cheio de virtudes, ele enxerga os direitos de um cachorro. Ele enxerga crime nos atos dos homens contra os bichos, ou contra as árvores, ou contra os rios, mas eles não conseguem ver as injustiças que se cometem nesse mundo contra os cristãos por causa da sua fé.
Esse mundo que muita gente está achando que é um mundo bonitinho, progressista, onde todo mundo agora é respeitado, não tem mais bullying, não tem piada sem graça, não tem mais nada, é tudo politicamente correto, é muito bem, é muito bom, é muito bonitinho para quem não serve a Cristo Jesus. Porque se você é um servo de Cristo Jesus, você já deve ter percebido que se você expor o que você acredita, se você ler a Bíblia, algumas partes da Bíblia, em alguns lugares públicos, você vai preso. Em alguns países, você vai parar num campo de concentração. E em alguns, como a Coreia do Norte, que a gente nem sequer consegue saber o que acontece lá dentro, você vai ser morto. Eu estive com alguns irmãos em 2013 na Coreia do Sul. E a gente ouviu testemunho de gente de lá, que tem familiar do lado de lá, que o martírio de cristãos continua até os dias de hoje. E ninguém faz nada, e ninguém fala nada. E é por isso que de dentro do santuário do Altíssimo, Deus encaminha a justa sentença contra todos estes que se levantaram contra a sua igreja. É por isso que estes 7 anjos, eles não saem de diante do trono, mas eles saem de dentro do santuário. Porque é Deus respondendo no lugar da sua habitação, tudo aquilo que foi feito contra o povo de Deus e contra Ele. Esses 7 anjos, eles são, portanto, ministros de Deus, encaminhados por Deus do seu santuário, e isso é demonstrado na maneira como eles estão vestidos. Vejam, as roupas que eles vestem, é dito a respeito disso no verso 6, na parte B, que eles estão com vestes, vejam lá, os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho, roupa de sacerdote, linho puro e resplandecente, e cingidos no peito de cinta de ouro. Estas cintas de ouro, elas eram peculiares de monarcas. E é dito também em Apocalipse a respeito daqueles que estão diante do Senhor dos santos, linho finíssimo, puro, e cintas de ouro. Ou seja, eles são sacerdotes de Deus, eles estão num papel de autoridade como reis, e eles saem da presença de Deus, como santos de Deus, para manifestar juízo e justiça de Deus sobre os homens pecadores. No verso 7, então, é introduzido também a ideia sobre estes flagelos e como eles são. E no centro do verso 7, diz que essas taças de ouro, elas estão cheias da cólera, ou em algumas versões, cheias da ira de Deus. E aí algumas pessoas se assustam quando ouvem alguém dizendo, ira de Deus. Mas peraí, Deus se ira? Porque eu estou ouvindo aí dia e noite, sem parar, do povo evangélico do século 21, que Deus é amor. Mas a Bíblia cita muitos atributos de Deus, aqueles que Deus quis revelar. E em todos esses atributos, Deus é perfeito. Por isso ele diz que a Bíblia diz que Ele é amor, mas a Bíblia também diz que Ele é justiça. Como nós acabamos de ver, que Ele também é santo, e tudo isso em total perfeição. Por isso que quando Deus vai se descrever a Moisés, quando Ele se revela a Moisés, Moisés pergunta, mas quem está falando comigo? E aí Deus diz, o eu sou está falando com você. Ou seja, por que Deus se descreve como o eu sou? Porque Ele absolutamente é tudo. Ele é perfeitamente justo, Ele é perfeitamente santo, Ele é perfeitamente poderoso, nós falamos todo poderoso, Ele é perfeitamente Deus, Ele é absolutamente tudo. E esse Deus que é justo, Ele também se ira, porque a Bíblia fala a respeito desse atributo de Deus também, que é a ira. A ira não é por si só pecaminosa. A ira nossa, ela é pecaminosa porque a gente não consegue limitá-la. E o próprio Senhor nos fala a respeito da ira, que não se deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, você não pode continuar guardando a ira no seu coração mais do que um dia. A ira é o que faz com que a gente fique indignado diante de alguma coisa que está errada. Mas essa indignação não pode me levar para o pecado. Por isso a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a Bíblia não proíbe ninguém de ficar irado. Até porque ira é um atributo de Deus. Mas a Bíblia proíbe de você usar a ira para cometer pecado. A Bíblia proíbe você usar a ira para ficar sequestrando pessoas debaixo da sua ira e mantê-las num cárcere durante toda a vida. A Bíblia nos proíbe de fazer isso.
Mas a Bíblia não nos proíbe de irar, porque a ira não é um atributo ruim em si. A ira é um atributo de indignação diante do erro. Agora você imagine um Deus que é absolutamente justo. Qual é o grau de indignação desse Deus contra aqueles que praticam a injustiça? O grau é um grau pleno, absoluto, total. E esse texto está dizendo então que essas taças estão cheias da ira, da cólera de Deus, que será derramada sobre os homens impenitentes. Isso daqui é para colocar pavor no coração do homem. Isso daqui é para nos fazer tremer os joelhos. Porque se eu não estou em Cristo Jesus, eu sou um potencial alvo dessa ira. Já imaginou o que é Deus derramando essa ira sobre nós? Pois muitos homens ao longo da história já sentiram essa ira sobre eles. E morreram. E a morte não foi um descanso, mas a morte foi uma vírgula para um sofrimento infinitamente maior do que o sofrimento deles aqui. Porque a morte é um descanso para quem está em Cristo, mas para quem não está em Cristo, a morte é o que inaugura o sofrimento de verdade. Porque isso daqui parece uma colônia de férias, perto daquilo que a Bíblia relata sobre o inferno. O inferno é um lugar onde chamas arderão perpetuamente. Você sofrerá as dores dessas chamas, mas o seu corpo não se consumirá. O que seria um alívio, porque se consumisse acabaria o sofrimento, mas não se consome e queima por toda a eternidade. Porque os nossos pecados ofendem um Deus justo e esse Deus também é eterno. E tudo que eu faço a um Deus eterno tem caráter eterno. Então as minhas ofensas a um Deus eterno, elas têm uma culpa eterna. É uma dívida impagável. Por isso que o inferno não tem fim. Ninguém quer ir para lá. Por quê? Porque este lugar onde as pessoas sofrerão sem nunca parar de sofrer. E o que esses anjos trazem na mão é essas taças com a cólera da ira de Deus a ser derramada sobre os homens. E todos aqueles que morrem sem Deus nesse mundo, eles tomam esse cálice da ira de Deus. E vão sofrer por toda a eternidade sem Deus. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você parasse e refletisse sobre isso. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso render a minha vida a Jesus. Porque se eu não estiver em Cristo, eu terei que beber desses cálices. E a Bíblia diz, e nós já lemos sobre isso, que naquele dia, quando esta ira do Senhor foi derramada sobre os homens de forma total, os homens dirão aos montes, caiam sobre nós. Eles tentarão se esconder debaixo desses destroços, mas eles não poderão fugir da face de Deus. O terror será tão absoluto que os homens desmaiarão na sua correria, na sua fuga, no seu tormento, mas eles não poderão fugir da mão de Deus. Aí eu digo para você, aonde você quer estar nesse dia, cantando diante do trono do Cordeiro, ou dizendo aos montes, caiam sobre mim, na tentativa de fugir de Deus? Estes anjos trazem o juízo de Deus sobre esta terra. Quer saber da densidade desse juízo? João diz que o santuário de Deus, de onde esses anjos saíram, se encheu de fumaça de tal maneira que ninguém podia penetrar aquele lugar. E esta visão é uma visão muito conhecida do povo hebreu. Porque quando Deus se manifestou no tabernáculo, lá nos dias de Moisés, também ficou cheio de fumaça. A fumaça encheu aquele lugar, de tal maneira que eles não podiam permanecer lá. Isaías, quando tem uma visão do trono de Deus, ele vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, ele vê querubins voando ao redor do trono de Deus, e ele diz que as vestes do Senhor, elas enchiam todo aquele lugar, e de repente aquele lugar se encheu de fumaça. Ou seja, o que ele está dizendo é que os homens não são capazes de decifrar, decodificar a glória de Deus. Eles só enxergam uma densa fumaça que eles não conseguem saber o que é. Mas João está dizendo que naquele dia, quando estes anjos saírem, esta glória de Deus tornará o trono de Deus, o santuário de Deus, um lugar inacessível. Guarde bem o que é isso.
Porque quando nós lemos Isaías, o profeta Isaías, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, mas no dia da ira do Senhor, ninguém poderá se aproximar de Deus, ninguém vai orar, ninguém vai poder contar com o seu perdão. Este trono, que era o trono da graça, que tinha socorro para cada um de nós, nesse dia, ele não poderá mais ser acessado, porque nesse dia essa fumaça vai simplesmente impedir que homens pecadores busquem perdão e busquem reconciliação com Deus. Pastor, urgentemente, quando é que esse negócio vai acontecer? Eu não sei. Nenhum de nós sabe. Perguntaram para Jesus que dia que seria isso, e Jesus disse: nem o Filho do Homem sabe esse dia. Mas ele orientou que é melhor que nós nos preparemos, porque o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia dessa manifestação da cólera final, do juízo de Deus sobre toda a humanidade, vem, e nós não sabemos que dia. Mas particularmente essa ira de Deus, ela pode ser derramada sobre qualquer um de nós nessa noite, ou amanhã, ou esta semana. Nós não sabemos o dia em que teremos que comparecer diante do trono de Deus. Nesse dia, a fumaça nos impedirá de graciosamente acessar a glória de Deus. Nesse dia, é céu ou inferno. Nesse dia, ou é o mar de cristal junto com aqueles que já morreram, e a adoração e o cântico ao Senhor, ou é o choro e o ranger de dente no inferno. Este capítulo é a preparação para então descrever cada um destes 7 flagelos, o que nós vamos fazer na semana que vem, se Deus nos permitir. Até lá, a tarefa para nós, diante desta mensagem é: para você que já se rendeu a Cristo, que é do Senhor, lembre, tire a reclamação e o medo dos seus lábios, mas cante esta música todos os dias. Cante para o seu coração ouvir. Cante diante do trono de Deus. Cante para os teus vizinhos ouvirem. Cante para os seus amigos ouvirem. Cante para os seus inimigos ouvirem. Mas diga: grande é o Senhor, grandes são as tuas obras. Ele é maravilhoso e tudo que Ele faz é perfeito. Ele é justo, Ele é o Rei das nações. Todas as nações virão e se dobrarão diante dEle. Mas se você ainda não se rendeu a Cristo, então, durante essa semana, você não vai cantar, mas você vai orar e vai buscar ao Senhor. Eu quero te convidar para fazer isso agora, hoje, aqui, na sua casa onde você está. Porque hoje o Senhor diz que Ele ainda está perto. Hoje Jesus ainda está dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Hoje João ainda nos lembra da mensagem do Evangelho: arrependei-vos, arrependei-vos e creiam no Senhor Jesus. Hoje é tempo de orar. Hoje é tempo de clamar, hoje é tempo de nos humilharmos e pedirmos ao Senhor o seu perdão, a sua misericórdia. Hoje é tempo de você se reconciliar com o Senhor. Hoje é o dia de você voltar para a casa de Deus. Hoje é o dia de você pedir ao Senhor que tire o medo do seu coração e encha o seu coração de confiança em Cristo Jesus. Hoje é o dia de você colocar a autoconfiança de lado e você buscar esta segurança que somente o Filho de Deus pode nos dar. É isso que este capítulo 15 faz. Ele nos chama para esta preparação. Você está preparado para o grande e terrível dia do Senhor? Você está preparado para esse tempo da manifestação da ira de Deus? Os verdadeiros crentes estão com a música decorada nos lábios. Mas aqueles que não têm Cristo, eles roem as unhas de medo, ou vivem por aí descuidadamente sem saber o que os aguarda. Mas depois de ouvir o que está dito aqui, ninguém mais pode alegar que não sabe o que está por vir. Você ouviu? Então veja, a minha responsabilidade é entregar a mensagem a você. Mas de agora em diante a responsabilidade é sua diante de Deus.